Olá pessoal, tudo bem? Pois sejam muito bem-vindos à nossa revisão de Direito Civil para o nosso grande concurso de secretário de diligência do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nos cabe então a revisão da parte de Direito Civil, que eu separei aqui para a gente então já visualizar de pronto, né? A questão que é, enfim, uma das maiores causas de intervenção do Ministério Público no processo civil. A questão envolvendo aí o direito de família, que, claro, consequentemente possui, te liga nisso, na ordem, o casamento, as relações de parentesco, o regime de bens entre os cônjuges, os alimentos, a tutela e a curatela, ok? Por que essa matéria ela é tão importante? Exatamente porque nós estamos diante de um concurso para ingresso no Ministério Público. E, como a gente aí já sabe, a gente já comentou, viram nas aulas aí, essa matéria ligada ao direito de família é sempre objeto de intervenção obrigatória e por isso mesmo, né, na verdade, principalmente por isso, nunca passa batida do examinador, ok? Vamos então esquematizar isso, ok? Para a gente estabelecer um nexo exatamente de organização. Então, nós temos aí a parte do direito civil, certo? A parte especial. E aí, a questão do direito de família, ok? E aí, na ordem, né? Por excelência. Aliás, eu estou falando isso já de propósito, né? O casamento, ok? Depois do casamento, as relações de parentesco. Depois nós temos ainda a questão relativa. Vejam que uma coisa é decorrência na ordem, né, da outra. Do regime, depois, consequentemente, os alimentos e depois aquelas duas questões que envolvem a proteção de pessoas que não são, enfim, ainda dotadas de capacidade plena e por isso que a gente fala, então, acerca da tutela, agora melhorou a caneta, e da curatela. Ok? Bom, vamos então dar início, né? Nossa base, enfim, por excelência, o Código Civil, e já vão entender também por que eu estou falando em base por excelência, né? Nós temos aí, então, exatamente, né, no livro 4, o direito de família, enfim, e claro, num primeiro momento, exatamente, nós tratamos do casamento, ou seja, tudo começa, né, pessoal? Pode voltar comigo aqui, por gentileza. Tudo começa, então, a partir, no nosso edital, do artigo, pessoal, artigo 1511 do Código Civil. E percebam, né, ainda aquela ideia primeira, cuidado com essa pegadinha, exatamente sobre o casamento. Eu vou desenvolver uma ideia histórica, mas breve, claro, né, estamos numa revisão, mas se a gente for pensar no seguinte, tá? Código Civil de 1916, ok? O nosso Código Civil, que aliás, né, durou bastante, porque só depois, em 2002, é que nós tivemos aí, né, a data da lei, enfim, que deu vigor, deu entrada ao novo Código Civil. Então, nós tínhamos exatamente, aliás, se eu pudesse fazer uma linha divisória, na vigência do Código Civil de 16, pessoal, nós só tínhamos toda e qualquer proteção jurídica em relação à família, exatamente exercida por meio desse único instituto. Então, quer dizer, ou a pessoa era casada, e aí, consequentemente, vamos ao nosso edital, né, como a gente viu, casamento, e aí ela tinha a proteção do que a gente falou, ou seja, tudo aquilo que disso decorre, como, por exemplo, os impedimentos, o regime de bens, o direito sucessório, os alimentos, então, que só envolviam marido e mulher, portanto, na forma do casamento. Então, depois de muito tempo, depois de um desenvolvimento muito acentuado, é que nós, então, começamos a falar exatamente em outras formas, no plural mesmo, né? Formas de famílias e também de propósito no plural. Por quê?
Porque, inclusive, a gente observa, galera, cuidado com a pegadinha, que os manuais que tratam sobre o direito de família passaram, então, né, claro, de maneira totalmente atualizada, em falar não mais em direito de família, mas em direito das famílias. Por quê? Porque a partir da Constituição da República de 1988, nós tivemos aqui, enfim, finalmente, então, já foi, então, uma semente, o início, então, de outras formas de constituição da família, por isso das famílias. Então, a Constituição trouxe o casamento, claro, trouxe ainda a questão da união estável, também reconhecida como uma das formas de constituição da família, a união estável, e que certamente também merece toda a proteção do Estado, e ainda se falou na Constituição da chamada família monoparental. O que significa isso? São aquelas pessoas, enfim, que aliás, pelo censo do IBGE, constitui aí uma grande parcela da população brasileira de pessoas, enfim, né, separadas, divorciadas, mães solteiras, enfim, ou pais, ou pessoas viúvas que, claro, formam um núcleo chamado, então, de família monoparental. Então, tivemos aí uma grande evolução e cuidado. Então, direito das famílias, ok? Casamento, claro, naturalmente, por excelência, o casamento, a união estável, a família monoparental. Depois a gente teve aquela chamada família mosaico ou família reconstituída, que, claro, diante das novas relações entre famílias, o que aconteceu? Eram aquelas, então, novas famílias, como a gente diz, certo? Aí, formadas exatamente pela união de outras famílias. Por exemplo, né? O cônjuge, outrora casado com a sua primeira mulher, enfim, tendo filhos, e que acabava casando, claro, com uma segunda mulher e vice-versa. E aí, claro, por isso, né, a família mosaico, a família reestruturada. Tivemos ainda, além disso, nessa evolução, então, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas cuidado com a pegadinha. Se reconheceu a união homoafetiva. E, por favor, não homossexual, porque ficaríamos aí a uma situação limitada realmente à questão sexual. Então, a união homoafetiva reconhecida como entidade familiar. Ó a pegadinha, olha o que você vai marcar na sua prova. Por quê, galera? Claro, foi a partir dessa famosíssima decisão do Supremo Tribunal Federal que, então, finalmente, já não era sem tempo, reconheceu a união homoafetiva, então, como sendo, na verdade, passível de, claro, formar uma entidade familiar, por isso das famílias. Mas cuidado, por quê, galera? Porque foi somente após uma decisão do STJ é que aí sim se reconheceu, é que então a partir disso é que houve o reconhecimento de que essa união homoafetiva efetivamente gerava, enfim, tinha e tem potencialidade para exatamente gerar o casamento. Então, cuidado com essa pegadinha. Não foi a decisão do Supremo que efetivamente disse que a união homoafetiva ela é reconhecida, então, claro, como entidade familiar, tranquilo, mas não se reconheceu, não se chancelou, o que a gente então sabe, ainda bem, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso quem fez foi o STJ e após isso, aí sim, como nós sabemos, né, aliás, dia a dia nosso do trabalho também, que então, galera, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ok? Acabou então reconhecendo exatamente, né, nessa questão das uniões homoafetivas, exatamente então, mas não apenas isso, mas então dando um passo a mais, reconhecendo exatamente o casamento, permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa é uma questão extremamente importante, ou seja, a questão de que, então, as famílias, elas se multiplicaram em razão, claro, da atualização dos tempos, e por isso que eu comecei lá no início dizendo, se a gente pudesse traçar exatamente como, né, uma fronteira antes e depois, enfim, do Código de 16 do Código Civil, nós tínhamos, quando houvesse a união de pessoas, enfim, que a gente considerava a família no singular, exatamente formada, reconhecida, única e exclusivamente por meio do casamento, ok?
Depois, olha a pegadinha, recapitulando, Constituição da República de 1988 trouxe então como formas, né, de entidades familiares, como, na verdade, exatamente o casamento, por excelência, até pela questão histórica, mas também a união estável e, claro, também a chamada família monoparental, que, como eu já também tinha comentado com vocês, né, bastante comum diante dos censos realizados no Brasil, certo? Bom, para depois então, vejam, reconhecido não pela lei, não pela Constituição, mas aí que está exatamente a magia do que nós estamos vendo, principalmente. Por quê? E aí já aproveito também para dizer, por que essa matéria aqui cai tanto? Porque, galera, a partir de 2008, 2009, claro, faz tempo, nunca houve tanta alteração, nunca houve tanta modificação em uma matéria, especificamente de direito civil, como a gente pôde perceber em relação ao direito de família. Então, como a gente também deve saber, existe talvez a maior autoridade viva no Brasil que trata sobre esse assunto, que é a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias. Ela foi a precursora disso, a pioneira, e a gente se arrepia por quê? Porque, na verdade, nada mais serve o judiciário, por meio do Ministério Público, que faz os pedidos, de nós então consolidarmos, darmos direitos a essas pessoas que, claro, né, formam o núcleo, a entidade familiar que a gente está percebendo. Passou de algo bastante singelo, bastante singular e até aquela coisa um tanto quanto preconceituosa do casamento, para que então a gente tivesse, ainda bem, muitas outras formas de constituição da entidade familiar. E claro, então, consequentemente, passou-se ainda, né, por fim aí, bastante importante, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, as uniões que seriam somente estáveis entre pessoas do mesmo sexo passaram então a ter o status então de elas poderem efetivar, celebrar casamento, como a gente então conheceu desde sempre, mas não com pessoas do mesmo sexo, né? Claro que ainda continua havendo entre homem e mulher, mas entre pessoas do mesmo sexo. E vejam, né, que tudo isso, então, e é importante nessa nossa revisão, galera, que diante disso muita coisa foi alterada, muita coisa foi modificada, eu diria mais, melhorada e atualizada. Então, né, mantendo aqui o nosso script de revisão, certo? Nós, então, temos essa primeira conclusão exatamente a respeito das novas formas de família, tanto que, como eu tinha dito, né, essa desembargadora, hoje, claro, aposentada, Maria Berenice Dias, ela, inclusive, lançou de modo pioneiro, né, um manual do direito de famílias, ou das famílias. Então, quer dizer, como eu disse, consolidando isso. Atualmente, e ainda bem, são várias as formas que nós temos de constituir uma família, certo? A propósito, o que mais acabou se alterando em relação a isso? A gente também tem que revisar o ECA. Então, antigamente, certo? Aquilo que hoje nós chamamos de... Olha que interessante, e é isso que eu quero mostrar para vocês, pontuar com vocês bem direitinho. A evolução, e ó, sem decoreba, mas, como eu disse sempre nas nossas aulas, né? A questão de partirmos de uma premissa correta, é claro, e a partir daí fazermos o desenvolvimento do conteúdo. Então, né, nós falávamos antes, enfim, claro, poder familiar é o que nós temos atualmente. Por quê? Poder familiar, ou por poder familiar, quer dizer o seguinte, que, claro, tanto o homem como a mulher, principalmente, enfim, falando aqui, claro, da união entre pessoas de sexos diferentes, mas, enfim, que não se fala mais, lembram? Pois é, no que a gente tinha cuidado com a pegadinha, era isso, ó, pátrio poder. Ou seja, nós falávamos, galera, no que a gente conhece como o quê? Como a gente conhece ou conhecia exatamente, até pela expressão que o pai, enfim, era a chamada cabeça do casal e era de maneira unilateral. Olha só o absurdo, unilateral, certo? O único, portanto, responsável por tomar decisões em relação à própria entidade familiar e principalmente em relação à própria criação e desenvolvimento dos filhos. Então, se trocou, pelo amor de Deus, né, isso é uma coisa totalmente equivocada, pelo amor de Deus, cuidado com essa pegadinha na prova. Enfim, a manutenção dessa expressão pátrio poder é muito vetusta, muito antiga, quer dizer, a pessoa que vai falar isso, a gente tem que perguntar se já tem conhecimento, com todo respeito, né, que o Muro de Berlim já caiu, quer dizer, faz muito tempo. Então, assim, ó, não se fala, vamos ciscar aqui, ó, a galera
pátrio poder, poder familiar, exatamente porque há essa partilha, certo? Há essa divisão a respeito, né, das decisões a serem tomadas, a serem adotadas, que, claro, deverão ser adotadas, proferidas, determinadas pelo casal em igualdade de condições no que toca ao próprio desenvolvimento da entidade familiar e também, é claro, sobre a criação, o desenvolvimento dos filhos. Então, isso tudo terminou. Muito importante também, certo? Prova disso a gente também daqui a pouco vai ver, mas eu quero que a gente mantenha aquele elo, aquele vínculo. Por exemplo, olha a pegadinha. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, tá? A gente está vendo aqui, né? Por excelência, né? Enfim, a formação da família se dá principalmente ainda, né? Aquela coisa bem, né? Pelo casamento. Então, eu pergunto assim, ó, quem, afinal, pode casar? Pois é. O casamento, pessoal, digamos assim, claro, ainda bem, não é mais a gente que trabalha com isso há 20 anos, sabe? Ainda bem que as coisas mudaram, a sociedade mudou, certo? Sem preconceito, mas já que, né, vamos vir para a tela aqui, Rodrigo, por gentileza, né? Tudo aqui começa no Código Civil, né? O Código Civil novo, entre aspas, né? A gente fala novo porque eu já sou muito antigo, mas é aquele, claro, Código Civil subsequente a 16. Vejam que tudo começa com o casamento para só depois a gente, né, falar, vamos ver logo abaixo ali, certo? A questão da união estável. Então, muito cuidado, né? Se eu fizesse a pergunta, por exemplo, aqui, do que a gente está falando? A questão do compartilhamento de decisões entre o casal, portanto, não mais só o pai era o chamado cabeça do casal, Deus o livre, a mãe aquela questão, né, de subserviência, enfim, isso acabou. Mas aí a gente pergunta, quem é que pode casar? Pergunta certa. Qual é, vamos lá galera, qual é a idade mínima no Brasil para que alguém possa contrair casamento? Vamos lá, vamos mudar a cor aqui para chamar atenção. Então assim, ó, cuidado, eu não falei de capacidade, eu falei, ó, idade mínima para casar, ok? E nós sabemos, né, que a idade mínima para casar não é de 18 anos, embora 18 anos ou a partir dos 18 anos é que a gente possa dizer então, né, que essa criatura, essa pessoa tem plena capacidade civil de todos os seus atos. Enfim, como a gente sabe, mas cuidado que exatamente no Brasil o que acontece? A idade mínima para que alguém possa contrair casamento é de 16 anos, certo? Mas como essa pessoa que conta com 16 anos pode casar, e claro, né, ela não é ainda plenamente capaz, como a gente sabe, então ela obrigatoriamente, ela vai necessitar, né, galera, de uma autorização. Só pra gente, aliás, eu já aproveitei a pegadinha e também já estou aproveitando para dar seguimento a isso. Quem é que vai ter que autorizar, então? Quer dizer, a criatura de 16 anos, né, vai casar, corajosa, porque, né, nos dias atuais também não é tão comum assim, a pessoa tem aquela mania de querer aproveitar, enfim, mas resolveu casar, 16 anos, e a gente, claro, acompanha isso diariamente na Promotoria de Justiça. Então, claro que, nesse contexto, como a pessoa que pretende casar, certo? É o que a gente chama de idade para núpcias, enfim, certo? Ela só poderá fazê-lo, então, a partir dos 16 anos, mas como ela ainda não é plenamente capaz, é relativamente incapaz, ela vai precisar de autorização. Quem é que deve dar essa autorização? No caso aqui, certo? Vamos pegar a família, uma delas, né? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Portanto, é um consentimento, é uma autorização, claro, conjunta. Por exemplo, a mãe, né, chega lá e diz assim, ó, muito comum, a mãe está autorizando, o pai não autoriza. E aí o que vai acontecer? Claro que a gente sabe, né? Quem irá decidir essa demanda é o juiz. Então, nós teremos de buscar perante o Poder Judiciário a devida autorização para que se, né, como a gente chama, para que haja, então, o suprimento desta outorga em relação à permissão para o casamento. Então, esse é um dado muito importante. Quer dizer, quem é que pode casar? Mais ainda, porque isso vai cair, como historicamente cai, é pegadinha, né? Então, a partir dos 16 anos, e aqui, ó, temos que cuidar muito. Vamos ver depois também no ECA. É muito importante essa questão de que, muitas vezes, pessoal, as idades, elas não batem. Batem, né? No sentido de terem algum tipo de
consonância, de razoabilidade, ok? Por quê? A pessoa no Brasil, com 16 anos, ela já vota, mas com 16 ela não dirige. Quer dizer, a pessoa com 16 anos, repito, que é um ato extremamente importante, a gente percebe isso, vota, mas ela não pode casar sem o consentimento dos pais. Então, tudo isso eu falei também, já que é pegadinha, para mostrar que, como não há mais o pátrio poder, mas o poder familiar, ambos os pais devem, portanto, dar a outorga, enfim, o suprimento para o casamento. Lembrando, depois também a gente vai ver, né, que essa questão em relação à idade mínima vai nos impor uma outra obrigação, mas claro, a gente já vai chegar lá, ok? Bom, ainda, né, nós sabemos que por excelência no Brasil, continua ainda isso, certo? O casamento por excelência é o que a gente chama de casamento, né, galera, celebrado no civil. E esse casamento celebrado no civil, vamos, por gentileza, Rodrigo, aqui para a tela, né? Consoante está no artigo 1512 do Código Civil, o casamento, literalmente, ele é civil e gratuita a celebração. E aí, claro, né, existem aquelas pessoas, e nós não temos qualquer tipo de obrigatoriedade, enfim, a uma vinculação a um tipo de religião. Aliás, não há sequer a obrigatoriedade de alguém, enfim, se adequar, se perfilhar a uma determinada religião. Então a pessoa chega e diz assim, olha, eu quero fazer o meu casamento no religioso. Então, casamento civil, por excelência, né, é o que forma o casamento que vai gerar uma das formas de família. Mas e a criatura que quer casar no religioso? Isso aí acaba ou não apresentando algum tipo de efeito? Isso tem alguma validade para fins, então, de formação da família e em relação a todos os efeitos que, claro, estão aí, vamos ser bem objetivos no nosso edital, como, por exemplo, os impedimentos, como, por exemplo, o regime, como, por exemplo, os alimentos. Então, existe algum tipo de repercussão em relação a isso? Claro que sim. Então, é plenamente possível que as pessoas, elas promovam o seu casamento na esfera religiosa, ou seja, o casamento religioso e que, claro, já vamos ver depois, seguindo algum tipo, né, algumas considerações, alguns requisitos, o casamento, claro, perpetrado, feito no âmbito religioso, ele certamente que gerará efeitos civis desde que preenchidos alguns requisitos. Eu falava também da questão da idade, é uma revisão, né? 16 já pode casar com autorização. Galera, quando a gente fala a respeito, por exemplo, da questão de que certas pessoas devem adotar obrigatoriamente, compulsoriamente, um determinado regime de bens durante o casamento. Claro que a gente fala, até porque nesse contexto de obrigatoriedade é o único, né? O regime da separação obrigatória, tanto que há também o regime de separação convencional, são 4 regimes que não podem se confundir. Então, por exemplo, e mudou, ó, cuidado, né? Mas o regime será o regime de separação obrigatória, por exemplo, aquela pessoa que possui idade superior a 70 anos. E claro, por quê? Porque se presume que essa pessoa de 70 anos, ela não está, digamos assim, na sua perfeita, completa, enfim, né, potencialidade mental e, por tabela também, quer dizer, lá praticamente, né, de maneira mais avançada, historicamente no fim da vida, então não possui, pode também ser alvo de muitos abusos, então por isso a imposição legal, claro, do regime ser obrigatoriamente o da separação de bens. Isso também vai acontecer, depois a gente vai ver, em relação a esses que acabam, claro, casando, né? Mas enfim, com 16 anos, porque também se presume a questão da hipossuficiência, claro, em relação à sua cabeça. Então, isso é muito importante. Também, a gente já vai chegar lá, a grande diferença, pessoal, é muita informação, mas é que esse tema aqui, ele realmente é um tema, né, extremamente longo e que possui detalhes. Por isso que a gente está pontuando aí, fazendo uma evolução, exatamente no sentido de traçarmos uma lógica de desenvolvimento. Por quê? É direito de família, pegando bem aqui, por gentileza, Rodrigo, né? Pelo que inicia o Código Civil, artigo 1511 do Código Civil. É o casamento por excelência, não só graças a Deus. E aí, automaticamente, nós temos as relações de parentesco, porque também aí vão constar exatamente as questões ligadas, né, a impedimentos, a questão aí ligada também ao direito sucessório, enfim, né,
e com isso temos também a questão do regime, dos alimentos. Então, essa ordem é importante para você não decorar. Eu disse isso, galera, todo mundo aqui está de prova, sistematicamente ao longo de todos os nossos encontros. Então, nós temos aí, certo? As famílias, como a gente viu, né, diversas formas de constituição da família com a respectiva tutela do Estado. Nós temos depois a questão da modificação do cabeça do casal, que não existe mais, ou seja, né, é o que a gente chama de poder familiar. Galera, isso aqui, ó, já vamos chegar lá, né? No próximo bloco é a mesma coisa que a criatura ser questionada exatamente sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, se eu sou examinador e alguma criatura me chega dizendo, né, o menor, eu vou dizer, ó, já tem desconto de nota, porque assim, o senhor deve conhecer, o candidato deve conhecer que antigamente, portanto, isso aí foi assim, ó, um marco divisor de realmente, né, entre uma coisa e outra. Isso remonta o Código Menorista, que falava em menor, certo? Que tratava exatamente, então, essas pessoas, os menores, em situação de abandono, em situação de vulnerabilidade, e que, inclusive, como diz a doutrina, sempre quando a gente fala em menor, tem aquela pecha, enfim, pecha, como o nome já diz, de trombadinha, de menor abandonado, enfim, então temos que ter cautela para dizer isso. Então, é a mesma coisa que a criatura chegar no atual estágio da ciência do direito em relação ao direito de família, falar em pátrio poder, certo? Tanto, galera, que, só para ficar bem claro, é revisão, mas isso aqui vai te ajudar, é aquela questão. Lá no artigo 235 do Código Penal, certo? Nós temos o crime do burro, como eu chamo, né? Esse aqui realmente tem que ser condenado e, de preferência, prisão perpétua. Mas já 2 sogras ninguém merece, ok? Bigamia. Quando eu estou tratando com os meus alunos sobre os chamados, então, crimes contra a família, crimes contra o estado de filiação. Olha como uma coisa leva a outra. Vamos de novo, Rodrigo, por gentileza. Eu também já estou aproveitando para perder umas calorias, então também não quero te deixar tonto, nem ninguém, mas eu preciso, até porque hoje não dei minha caminhada, certo? Então, galera, como a gente está vendo aqui, tudo começa a partir do casamento. Então, o artigo 235 do Código Penal trata exatamente sobre a bigamia. Quando eu comecei a dar essa matéria muito, né, já sou bem velhinho, bem antigo, certo? Então, assim, ó, nós tínhamos simplesmente como, enfim, apta a situação a gerar o crime de bigamia. Óbvio, né? Bigamia é o casamento, né? Mas e a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que, a partir disso, se emanou o comando pelo CNJ, determinando a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, as pessoas do mesmo sexo que, já uma vez literalmente unidas, formam e produzem essa entidade familiar, uma das que é o casamento, se cometerem essa barbeiragem, acabarão sendo processadas por bigamia. Quer dizer, vejamos aí, galera, a importância, a dimensão que isso toma, porque o nosso reflexo penal, que também, claro, será a atuação, se Deus quiser, né, aquele coração, como eu tenho dito para vocês aí sempre, vão trabalhar talvez um dia comigo, com muita honra, né, para mim, certo? Porque foram meus alunos, isso para mim é muito importante, então é exatamente isso, certo? Quer dizer, uma vez reconhecida a união homoafetiva como apta, então se permitir o casamento entre elas, outra forma de criação da família, por isso famílias, a gente vai ter, consequentemente, o crime de bigamia, certo? Bom, galera, ainda não entrei na questão ali, né, de outros pontos aí em relação ao regime, aos alimentos, enfim, né? Mas é importante a gente já traçar, não para fins assim que eu digo, não é a ordem, enfim, mas como é revisão, a gente precisa exatamente fazer essa ponderação, certo? Então, na ordem, né, as famílias, a modificação do, né, nome para poder familiar, o casamento religioso, que aí a gente chama, né, lá desde o início, o casamento religioso com efeitos civis, né? A idade para que alguém possa contrair casamento, ou seja,
toda essa a evolução, ok? O que mais é importante, então, além disso que a gente viu? Claro, já vamos chegar lá, né? A questão, galera, dos impedimentos, ou seja, como a gente trabalhou, né, galera? Pessoas que não podem casar. E cuidado, por quê? Porque, na verdade, uma pessoa que case com outra, numa situação de impedimento, esse casamento, ele é nulo, já vamos ver depois também, certo? Não se confunde com aquelas chamadas causas suspensivas, ou seja, pessoas que casam, mas que estão inseridas, vamos botar assim para revisão, estão embutidas, estão dentro dessa situação de causas, enfim, suspensivas. E cuidado, ó, um casamento celebrado nesse contexto, ou seja, em que há uma causa suspensiva, na verdade, ela não se confunde com aquelas pessoas que não podem casar porque estão absolutamente impedidas. Aqui, a consequência, a penalidade é a nulidade absoluta, ok? No caso lá, dessas exatamente causas de impedimento, certo? O casamento, ó, vou esconder aqui. Galera, no caso de um casamento entre pessoas que estão dentro dessas causas suspensivas, o casamento é nulo ou o casamento é anulável? Tempo! Nem uma coisa, nem outra. Galera, nesse caso aqui, né? Então, não haverá nulidade absoluta, não haverá nulidade relativa. Qual é a penalidade imposta nesses casos em que as pessoas, então, casam exatamente em desacordo, mas conforme estas causas suspensivas? Vamos lá para a tela, por gentileza. Vamos lá, certo? Depois a gente volta. Olha só, aqui estão os impedimentos, já vamos voltar a isso, certo? Aqui, ó, causas suspensivas. Então, assim, ó, vamos agora na tela e revisão. Temos que ver também um pouquinho de decoreba, mas eu acho que está ficando bem clara essa questão, né? Da separação entre os impedimentos, portanto, aí o furo é mais embaixo, certo? E a questão, né, das causas suspensivas. Então, assim, ó, não devem, diz, né, não podem casar. Aqui não. Aqui, na verdade, certo? Nós temos aí pessoas que não devem, então não é prudente casar. Então, daí, galera, as palavras da lei não são inúteis. Isso a gente aprende desde que, né, praticamente nasce. Então, ó, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Porque será exatamente, podem ver, né, claro, a não ser que haja, né, um acidente de percurso, mas pessoas que são com, né, portadoras, enfim, de uma idade mais avançada. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal. Claro, vejam que tudo isso aqui, galera, versa sobre proteção patrimonial. A gente aqui está se lixando para a questão do sentimento. O que a gente não quer aqui é que o casamento ele sirva de burla a enganar o outro cônjuge em relação ao patrimônio, ok? Ó, o tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou protelada. Vamos ver, né? Até porque, voltando para cá um pouquinho, por gentileza, Rodrigo. Muito obrigado. Quando a gente fala, e vamos ver daqui a pouco, galera, tutor, curador, eles devem prestar contas a respeito das suas, respectivamente, tutela e curatela, exatamente, principalmente quando o tutelado ou o curatelado tiverem bens em seu nome. Para quê? Para que efetivamente não haja, nem preciso dizer, né, engano, para começar com um menos, uma fraude com o fim exatamente de ludibriar e deixar literalmente zerado, né, esse tutelado ou curatelado, certo? Então isso é muito importante, certo? Então, nesse contexto aqui, né, nós vamos ter de pensar exatamente na consequência que diz respeito a um tipo de regime de bens que é o da separação, certo? Então, nesse caso, cuidado, a pegadinha. Não vai haver exatamente nulidade relativa
ou nulidade absoluta. Havendo apenas, então, tanto que deu para ver, tudo aí versa sobre a questão do patrimônio, então é exatamente aí que nós temos esse problema. Voltando um pouco, né, porque aí realmente isso aqui é mais difícil, ou seja, causas suspensivas, porque não é tão... E é pegadinha, a pegadinha é que eles fazem, né, a questão. Então não é nulo nem de maneira absoluta, nem de maneira relativa. Agora, olha a diferença. Lá, né, quando a gente viu aqui nas causas suspensivas, 1523, não devem casar. Aqui não, aqui é mais forte. São os impedimentos, não podem casar. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até terceiro grau, inclusive, certo? Isso inclui o tio, só para avisar, né? Ainda o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, né, perdão da minha expressão, porque, claro, isso aqui inclusive vai configurar o crime de bigamia, certo? Ainda, ó, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, ok? Vejam que interessante, artigo 1522, pegadinha. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Depois, claro que nós teremos aí muitas vezes ações judiciais, né, que estarão, na verdade, discutindo essas causas que vão levar, claro, à nulidade do casamento, certo? Então isso é muito importante, né? São questões que, por isso mesmo, acabam sendo objeto de questionamento, certo? Depois nós temos aí, de maneira não tão relevante, o processo de habilitação para o casamento, enfim, todos esses documentos que a gente não vai comentar, né? Até porque já viram na aula, certo? E temos ainda a questão da celebração do casamento. O casamento é, na verdade, um ato solene, complexo, como a gente diz, por quê? Porque ele demanda uma série de atos concatenados para que então se chegue até o dia D, que é o dia efetivo da celebração do casamento, ok? Aí, aqui se explica, enfim, né, tudo aquilo que deve acontecer, enfim, certo? Aí nós vamos ter aqui, ó, a presença obrigatória, lógico, né, dos contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, enfim, né? Tudo isso, então, para que realmente, efetivamente, o casamento ele seja celebrado com todos esses requisitos legais. E vejam que, só voltando para cá um pouquinho, né? Eu vou chegar lá já daqui a pouco, mas olha só, a gente está vendo aqui, ó, que existem existem vários atos concatenados, quer dizer, é bem, tipo assim, ó, seguindo a risca, né? Quer dizer, é aquela coisinha para que se celebre o casamento. Percebam, galera, que o legislador, ao contrário do que ele fez em relação ao casamento, vejam, né, há várias plurimas exigências, tá? Isso aqui não existe, assim, em relação à união estável. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, pegadinha de prova, né? Existe um prazo mínimo para que nós tenhamos aí o reconhecimento da união estável, quer dizer, como é que vai ficar isso nesse contexto, no caso aí de algum tipo de postulação, acontece todo dia, em juízo para o reconhecimento da união estável. Querem ver uma coisa em relação à união estável? Exatamente o seguinte, vamos lá. Já estamos chegando em relação à união estável. Vejam que aí a coisa não é bem assim. Aqui, 1723. Olha só, na tela. Obrigado, Rodrigo. Esse guri é o máximo, né? Eu preciso nem pedir. Isso é o que eu chamo sintonia de amor, com todo respeito. Obrigado, querido. Merece. Galera, artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Vamos agora para cá, por gentileza. Claro que é muito mais bonito a gente ficar olhando a tela do que olhar um ogro como eu, né? Mas como disse uma vez uma filhinha pequenininha, né? E criança não mente, certo? De tanto que eu era pequeno, né? Que me chamaram de ogro, e aí disseram, pai, mas o ogro é bom. Então, mesmo que não dê, que não esteja cabendo na tela, mas eu sei que o Rodrigo faz milagre, vamos voltar para cá. Olha só, galera, quando
perguntados sobre a questão do reconhecimento, né, do que precisa. Enfim, reconhecimento. Eu gosto de escrever no sentido de, espero que a letra ajude, porque, sério, a gente está chegando aí, galera, já, né, nos 45 do segundo tempo, ok? Então, é muito importante essa memória fotográfica. Então, reconhecimento da união estável. Então, vejam. Não há prazo mínimo, e falo também porque já caiu, então assim, ó, claro, o que dá a entender, o que parece meio lógico, né, é que não existe prazo mínimo para o reconhecimento da união estável e sequer também não existe, tá? Não existe, galera, prazo máximo para o reconhecimento da união estável. Então, voltando para cá, querido, por gentileza, né? Convivência pública, contínua e duradoura. Como é que se faz isso na prática, né? Enfim, aquele que pretende, enfim, podem ser ambos, se for consensual, para que se gere algum direito, né? O que acaba acontecendo, gurizada? Exatamente isso, né? São trazidas testemunhas para exatamente dizerem ou confirmarem, se for o caso, é claro, o seguinte, né? O senhor, a senhora, enfim, testemunhas, reconheciam esses dois, enfim, como, publicamente, apareciam como um casal, tinham a intenção de formar uma família, enfim, quer dizer, exatamente isso, né? É uma convivência que não pode ser exatamente oculta, ela deve ser pública, ela deve ser, por exemplo, aquelas perguntas bem comezinhas, mas é uma revisão para você não esquecer. São aquelas perguntas, enfim, via no baile, via, enfim, quando é cidade do interior, sim, via ambos sempre juntos. Então, pública, né? Contínua, certo? Mais do que isso, né? Estabelecida, é só lembrar, né? É só lembrar do seguinte, Constituição da República de 1988 trouxe que a união estável deverá ser reconhecida como uma entidade familiar. Então, parece meio lógico que ela sendo pública, ela sendo contínua, ela deve ter, claro, no seu, enfim, né, aspecto subjetivo, o ânimos, como nós dizemos, né, o ânimos de que se forme exatamente a família, ok? Então, concluindo, como é que nós vamos fazer o reconhecimento da união estável? O juiz, galera, levará em conta o caso concreto. E aí a pessoa chega na promotoria, vai lá pretender um atendimento e diz: doutor, o problema é o seguinte, eu convivo com esta criatura, com esta pessoa, ele já fala criatura porque já não aguenta mais, né? Eu convivi com ela há 5 anos, 3 anos, 10 anos, né? Só que eu não, naquela época não tinha qualquer tipo de noção em relação a isso, então eu não celebrei, na verdade, nós não fizemos qualquer documento, qualquer contrato que, na verdade, marcasse, confirmasse o início e a existência da união estável. Galera, não precisa, claro, por isso que é mais delicado o reconhecimento de uma união estável. O casamento está documentado pela certidão de casamento. Aqui não. Então, por isso, a demanda, por isso, muitas vezes, a necessidade de reconhecimento judicial. Claro, por quê? Porque exatamente, então, não precisa a documentação, não precisa ter havido a ida em um cartório, ok? Para que, então, se procedesse, claro, né, digamos assim, aquele marco inicial a respeito da constituição, da formação da família via união estável. Então, esse também é um dado extremamente importante. Caso concreto, ok? E aí, a gente percebe o seguinte, quando a gente falou, e eu vou voltar porque é importante, é pegadinha, galera, lembram, no 500, ou melhor, no 1521 do Código Civil, eu mencionei, temos aí o furo é bem baixo, porque o casamento é nulo, absolutamente. Falamos da questão, então, claro, dos impedimentos, mas impedimentos relativos ao casamento. Então, assim, ó, por exemplo, questão até do incesto, né? Por exemplo, filho e pai, mãe, enfim, não podem contrair casamento. Mas já perguntaram na prova, não podem contrair casamento. Mas a filha e o pai, por exemplo, eles poderão contrair união estável? Então, assim, ó, todos aqueles impedimentos que nós sabemos, galera, do artigo 1521 do Código Civil, vamos lá, para a tela, certo? Então, na verdade,
haverá também, ou seja, eles se comunicam também ao caso da união estável. Então, consequência, né? Por exemplo, eu jamais poderia casar com a minha mãe, né? Questão do incesto, casamento, impedimento do casamento, 1521, mas, obviamente, também eu jamais poderia manter uma união estável com a minha mãe, certo? Então, tudo isso que a gente viu no 1521, casamento, também se aplica à união estável. Então, esse é um detalhe bastante importante, ok? Filho, como é que fica a questão, já que nós temos que falar de parentesco, né, galera? Como é que fica essa questão tão importante a respeito da condição de filho? E eu sei que o meu super brother, né, o meu bro, como se diz, o Rod, que tá aí, né, ele é filho, eu também sou filho, embora meus pais já sejam falecidos. Então, assim, ó, questão de ordem, tá, galera? Filho, certo? Olha a questão idiota. A gente está na revisão, né? Como a gente já fez outras, aqui o furo é mais embaixo, vai subindo aquele friozinho na barriga que a gente sente. Como é bom isso, né? Quando a gente já marca aquele encontro com a pessoa amada, né? E ó, aproveitando, bem neurótico, né? Com as novas famílias, então seja feliz, tenha prazer, ame, não interessa quem é essa pessoa, ok? Então aquele frio na barriga, né? Aquela coisinha interessante. Mas vamos lá. Condição de filho, que o Rodrigo é, né? Eu também sou e vocês também são, que bom, que somos filhos, temos pais, certo? Então assim, ó, não há qualquer diferença da condição de filho. Ou seja, o filho, certo? Não é mais aquele filho incestuoso, olha lá, hein? A gente vai ser multado. Não há mais aquele filho ilegítimo, não. O filho adotado, o que também se chamava de filho espúrio, enfim, isso não existe mais, galera, porque graças a Deus, né? Isso aqui é um trauma insuperável. Quem presta atendimento, o promotor de justiça também, claro, que deve ter esse compromisso, ele sabe dessas mazelas. Então, o filho, certo? Ele sempre será filho. Ah, professor, valeu, né? Já tá desligando. Calma. Eu botei filho sempre será filho, por quê? Porque no momento em que você é filho, você possui, talvez um dia, descendentes, ok? Mas você obrigatoriamente possui ascendentes, galera. E não adianta chorar, não adianta esbravejar, não adianta fazer piti, nada. Jamais nós, e seja qual for a natureza da filiação, todo mundo é filho, jamais poderá contrair casamento. Olha o que eu estou fazendo aqui, ascendência, né? Então assim, ó, jamais poderemos nós como filhos, vocês que estão aí me assistindo, certo? Graças ao meu grande queridão, o Rodrigo. Então, galera, enquanto filhos nós temos ascendentes, ok? Pai, mãe, avô. Então, em relação a essas pessoas, jamais nós poderemos contrair casamento ou união estável. Esse é um dado bastante importante. Então, ó, tomem cuidado com essas pegadinhas, certo? Bom, a gente vai evoluindo na nossa matéria, né? A gente falou aí do casamento, das relações de parentesco, já vamos chegar nos regimes, né? Mas temos aí uma questão importantíssima, né? Por exemplo, vamos botar bem assim, né? Eu sou avô da Manuela, uma rica de uma criança, né? Criança é tudo de bom. Galera, assim, ó, o novo Código Civil trouxe o quê? Trouxe a previsão expressa, e não adianta chorar, e a gente tem isso, é triste por conta da briga, mas assim, ó, legalmente falando, vô e vó, que bom, certo? Tem assegurados o que? Ambos, né? Então, o que? O direito de visita ao neto ou à neta. Ah, professor, não está no script, mas é legal. Olha só, então, está legalmente previsto, então, isso aqui é bem bom, isso aqui é importante, o convívio do netinho, da netinha com o vô, isso é maravilhoso, certo?
Então assim, ó, eu pergunto, se o vô e a avó têm o direito de visitas em relação ao neto e à neta, vô e vó têm obrigação alimentar para com o neto e a neta? E aí, essa aí é outra pegadinha clássica da prova do Ministério Público. Por quê? Porque a gente está nessa berlinda, a gente está ali atuando em prol, claro, sempre do hipossuficiente. Que até nesse caso, já puxando, a gente pode ter dois, né? Claro, em relação ao caso concreto, somente a criança que precisa dos alimentos, né? São chamados alimentos avoengos, certo? Palavra estranhíssima, mas é assim que a gente fala, ok? E aí, ao mesmo tempo que tem esse direito de visitar, o avô e a avó, eles podem ser demandados para o pagamento de alimentos. Me prometam uma coisa, quando a gente estiver falando de direito sucessório, tipo relação de parentesco, quando a gente estiver falando dessas questões que não são imediatas, ou seja, pai, filho, né, mas vó e vô, por exemplo, me prometam que vocês vão pegar um lápis, vão colocar do lado da prova para fazer um rascunhete, entenderam? Porque, galera, se vocês não fizerem isso de coração, vocês não vão acertar o caso, entenderam? Então, assim, ó, existe a prerrogativa, o que é bom, direito de visita, mas também existe, galera, a obrigação alimentar. Existe, sim, dos avós em relação aos netos, mas, ó, cuidado, a obrigação alimentar que existe entre os avós para com os netos, ela é residual. Ela é suplementar. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Aquela frase, botou no mundo, que a avó da gente dizia, botou no mundo tem que sustentar. Então assim, ó, a obrigação alimentar de avó para neto existe. Mas ela é suplementar, ela é residual. Por quê? Já deu para entender, né? Somente poderão ser demandados os avós para a obrigação alimentar para com os seus netos, caso, enfim, né? Ou não haja pagamento dos alimentos pelos diretamente responsáveis, os pais, né, pai e mãe, ou ainda que os alimentos prestados, pagos por pai e mãe aos filhos, não seja minimamente suficiente para atender às suas necessidades, e aí então poderá haver o que a gente chama de complementação em relação, né, a esse valor. Então, muito cuidado. Temos direito de visitas, né, mas nós também teremos a obrigação alimentar, certo? Bom, voltando ainda aqui, certo? É importante, então, como a gente viu, né? A questão, então, do casamento e, consequentemente, certo? O regime de bens, que, como eu falei, né? Nós temos aí o regime de separação de bens. No primeiro momento, a separação obrigatória. Nós temos também a questão da separação convencional. Em que sentido? No sentido de que as partes, então, embora, claro, óbvio, como o nome diz, não estejam obrigadas a essa separação, ok? Por isso convencional, nós temos ainda o regime de participação final dos aquestos, certo? Artigo 1672, né? Ou seja, cada cônjuge, enfim, possui o seu patrimônio próprio, mas, enfim, né? Terão direito à metade desses bens adquiridos pelo casal a título oneroso. Então isso é uma questão importante, certo? Ainda, né, nós temos o regime da comunhão universal, aí claro, tudo o que existe se comunica, tanto os chamados bens apressos como aquestos, ou seja, aqueles que um ou outro já, enfim, né, possuíam antes do casamento, enfim, certo? Então tudo isso é extremamente importante. E por fim, o regime da comunhão parcial, que trata, aliás, o regime, né, comumente utilizado, porque somente, bem justo, né, se comunicam aqueles que, claro, né, tiverem sido adquiridos na constância do casamento, certo? Então, assim, galera, extremamente importante, certo? Esses fatores, então, que sobressaem no nosso tópico, bem extenso, mas para título de revisão, então, nós temos, então, esses como os mais importantes, e dando uma acelerada aqui, nós temos que ver ainda alguma questãozinha sobre, passamos aqui, mas aqui é ao vivo, né? A questão da tutela. Não é qualquer pessoa também que pode exercer a tutela. Então, ó, se liguem, galera, isso aqui é briga, por gentileza comigo aqui, Rodrigo, não que vale a pena, mas eu preciso olhar para os meus alunos, né? Por questão de respeito, como já sabem. Galera,
nós devemos zelar pela proteção, quem zela, claro, está protegendo, mas isso é muito importante, os tutelados e curatelados. Então, nós temos que, enfim, sempre ter presente que esse tipo de questão que protege, que tutela com maior efetividade e cuja proteção cabe principalmente a nós, enfim, que integramos a instituição Ministério Público, isso historicamente vai cair. Então é sempre importante dar uma olhada aí, né, no 1735, certo? É importante também, aqui subindo um pouquinho, né, galera, exatamente, ó, quem poderá ser colocado sob tutela, né? Os filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Em caso de os pais decaírem do poder familiar, vejam que aqui já totalmente adaptado, poder familiar, né? Então, vejam aqui mais uma vez a prova no 1729 do direito de nomear tutor, competindo sempre as decisões a ambos os pais, certo? E não destoa muito, claro, só vai destoar, né, galera, o quê? Quando a gente fala, deixa eu só colocar aqui, porque essa memória é importante, venham comigo, vem comigo, Rodrigo, por gentileza, certo? Galera, quando a gente fala em tutela e curatela, certo? Nós, na verdade, estamos falando de institutos, ok? Que são, já vou me virar, curatela de institutos, curatela, certo? Que são institutos ontologicamente idênticos, ou seja, são nomeadas pessoas estranhas num primeiro momento, aquelas que devem exercer o poder familiar, a proteção, a guarda, o sustento, os alimentos, a educação, o lazer, a dignidade, certo? E que, claro, por uma razão ou outra não podem mais, como por exemplo, né, foram destituídos desse poder familiar. Querem ver uma coisa? O 92, inciso 2 do Código Penal diz que uma pessoa que tenha perpetrado um delito punido com reclusão, a gente está lembrando, porque a gente viu isso na aula de direito penal, né? E que esse crime punido com reclusão mais grave, lembram da pena privativa de liberdade de crime, e que efetivamente tenha perpetrado esta infração penal contra o filho, contra o tutelado, contra o curatelado, ele perde, olha que interessante isso, ele perde exatamente, certo? O poder familiar, nada mais justo, né? O poder familiar, o poder de exercer a tutela e também o poder de exercer a curatela, certo? Então isso é muito importante. Vejam que uma coisa, e como também está no nosso edital, não custa a gente fazer esse link, porque aí, claro, isso aqui vai nos ajudar a gente não esquecer, certo? Então, nós temos aqui só para título de colocação, né, de visualização, nós temos aqui a curatela. Vejam, vai mudar o quê? Como eu tinha dito, a pessoa que está sujeita à tutela e à curatela. A curatela, digamos assim, ela é mais grave no sentido de preservar os interesses de pessoas que são, digamos assim, mais incapacitadas do que aquelas que estão sujeitas a uma tutela. Vejam, né? Então, ó, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Vem comigo, por gentileza. Galera, o que lembra isso? Estupro de vulnerável. Também olhos de ouro, né? Menina dos olhos, Ministério Público. Então, assim, ó, não lembra, é só fazer uma correlação. Difícil? Não, ó. Curatela são aquelas pessoas mais problemáticas, mais sequeladas. Isso aqui no âmbito criminal, e claro, né, galera, vocês já me conhecem, eu só estou falando isso porque também temos aí, e vai cair, porque também, né, isso aqui não passa despercebido pela banca de vocês, a questão aí dos crimes contra a dignidade sexual, e isso, vejam que interessante, quer dizer, de novo, né, aquele Instituto do Direito Civil que mais visa tutelar pessoas que são de maneira mais profundamente sequeladas, curatela, tutela não tanto, né, mas são aquelas pessoas que, enfim, né, sendo vítimas de um abuso sexual, elas serão vítimas do crime do artigo 217-A, lembram o nosso, que horror, né, estupro de vulnerável. Então, é só relembrar disso. Então, vamos lá, né, exatamente, ó, vamos à tela, por gentileza, querido. Obrigado, Rodrigo. Certo? Depois, 3, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, certo? Que já sabemos quem são, os pródigos, então todas essas pessoas estarão sujeitas à curatela, certo?
Aí, vejam como, né, eu sempre brinco, eu minto, mas não tanto, né? De vez em quando eu me salvo, ó. É o 1000, a pessoa que não sabe nem selecionar é a treva. Mas isso não estava no edital, graças a Deus, mas vamos lá. Galera, 1774. Aplicam-se à curatela as disposições concedentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes, certo? Então, exatamente essas questões que aí é bom que a gente dê uma revisada, porque, galera, assim, ó, comigo, por gentileza, querido, galera, as questões da tutela e da curatela também, assim, ó, menina dos olhos do Ministério Público. Sabe por quê? Já encerrando aqui essa questão, né? Enfim, nós temos que sempre pensar, tá, pessoal, no seguinte, né? O que eu falei para vocês? Existe em toda a tutela ou a curatela a questão principal ali dos cuidados, né, psicológicos, a questão dos bens. Então, assim, ó, a gente vai ter um viés de tutela, de curatela, quando a pessoa tutelada ou curatelada tiver bens. Então, nesse caso aqui, ó, competirá também, né, ao membro do Ministério Público efetivar, por exemplo, a ação de prestação de contas. Porque, afinal, né, galera, pode ser uma mera, que eu digo muitas vezes tão baixa, aposentadoria, ok? E nesse contexto, o gasto efetivado pelo tutor, pelo curador, óbvio, deve se reverter exclusivamente em prol do tutelado ou curatelado. A gente sabe, não preciso dizer, vocês são inteligentes, que muitas vezes, eu já fiz cada diligência, mas quando vocês forem aprovados, a gente estiver na promotoria, eu vou contar para vocês. Batidas que a gente faz, né? E temos que ser promotores de rua, e eu, graças a Deus, sempre vou com todo amor e carinho com o meu secretário de diligências, certo? Para a gente então verificar cada ilegalidade, ou seja, pessoas que, né, porque isso aqui é um encargo, é uma coisa dura no sentido de ser muito exigida, mas claro, né, entrando o dinheiro, para muitas pessoas é isso que importa, e aí, com certeza, né, o que a gente acaba aí se deparando é com uma situação extremamente de violência, porque o dinheiro empregado, exatamente, ele é empregado em tudo, menos em relação ao tutelado e curatelado, certo? Revisem bem isso aí, então, que nós falamos agora, certo? A questão das novas famílias, das pessoas, então, que vão casar, das pessoas impedidas de casar, das causas suspensivas, né? A questão, por exemplo, dos alimentos, enfim, tudo isso é extremamente importante, como a gente viu, ok? Bom, galera, nós, então, de maneira breve, mas bem abrangente, claro que a matéria é bastante grande, nós fizemos aí a nossa revisão de direito civil. E podem, assim, ó, podem ficar bem tranquilos, o que eu pautei aqui com vocês, com todo respeito, claro, historicamente, primeiro, são as matérias em que há mais a ação, a intervenção do Ministério Público, que vocês vão estar logo, logo integrando, se Deus quiser isso vai acontecer, e claro, essas questões que realmente demandam não só a nossa intervenção, como a luta para que essas pessoas que são vulneráveis acabem tendo aí, né, toda a recomposição do que perderam, ok? Mas, ó, e questão assim, ó, correlata. A gente vai fazer um breve intervalo, aquele nosso velho café, o nosso pipi, a gente está na revisão aí, estamos, né, nos últimos momentos, mas, ó, depois, e vai ter muita coisa relacionada, então vai ser bem barbada, mas, ó, muita informação, porque depois do intervalo temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu amo essa matéria e eu vou transmitir tudo isso para vocês, ok? Valeu por enquanto, mas, ó, tô no teu bico. Tô te esperando daqui a pouco.